mas não sei. Bom, então, a ideia de Cristo, né? O que é isso que é Cristo? É uma palavra grega, a gente não se aprofundou muito ainda na palavra, né? Porque às vezes a etimologia não resolve muito a vida, só aprofundar no que ela quer dizer, de onde veio. Mas hoje a gente vai dar uma olhadinha na etimologia. Mas junto com isso, eu queria olhar um episódio da Bíblia com vocês, que está lá em Êxodo, no livro de Êxodo. Deixa eu ver se eu encontro rapidinho aqui. Tá. O livro de Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Ele é um livro que descreve a história dessa família que chegou lá no Egito. É a família de Abraão, dos filhos de Abraão. Eles chegaram lá como convidados, super bem recebidos. Depois de um tempo, não muito tempo, eles são esquecidos e passam a ser só estrangeiros. Eles vão ser oprimidos, como a gente costuma fazer com os estrangeiros, explorados pesadamente até o ponto da escravidão. Na verdade, quem armou essa arapuca foi o próprio José, um bisneto de Abraão. Bisneto, né? Abraão, Isaac e Jacó. Bisneto. Então, José, bisneto de Abraão, foi o primeiro-ministro do Egito. A gente já assistiu o filme da Disney, né? Tem alguma ideia dessa história. Então, lembrar do seguinte, Deus é um mero desconhecido. Ao longo da história, ele vai se revelando, essa revelação é progressiva, essa revelação é somatória, ela vai crescendo, a gente vai conhecendo Deus melhor. Abraão não conhece quase nada de Deus, só de ouvir falar alguma coisinha da criação. Deus vai se revelando a Abraão, esse Deus, né, que vai se revelando a Abraão, o visita, aparece na casa de Abraão uma vez, em forma de 3 pessoas, e Abraão monta uma refeição para eles comem com Abraão. A Ana chegou. Eles comem com Abraão vai experimentando essa coisa de um Deus, que não tem nome, né? Essa palavra Deus também não quer dizer nada. Só quer dizer que é alguma coisa especial. Então, ele hospeda, assim, esses deuses na casa dele durante uma tarde. Depois esse Deus aparece para Isaac, aparece para Jacó, e no nosso último encontro a gente falou da escada de Jacó, não foi isso? Então, a gente viu que mesmo Jacó, tendo sido neto de Abraão, ainda não entende nada de Deus, Deus é um baita de um desconhecido e tal. Jacó tem um filho, 12 filhos, um deles é José, José então vira esse primeiro-ministro do Egito, leva a família toda para lá, a família cresce e se multiplica, 400 anos depois, ou salto, 400 anos depois, essa família está escravizada, uma situação de muita opressão. E no meio dessa situação, a gente tem Moisés, que é um filho da família hebreia, mas com nome egípcio, né? Lembra de Ramsés, essa coisa. Moisés, ele tem um nome egípcio e ele é educado no palácio e ele vai liderar esse povo para sair do cativeiro e ser liberto. Ele liberta o povo, né? Deus liberta o povo durante uma queda de braço feia, que a gente conhece como as 10 pragas. É uma queda de braço desse Deus desconhecido com as divindades conhecidas do Egito. Então, uma por uma vai sendo desmoralizada
pelas pragas que acometem a nação. É como a gente agora com o coronavírus, que é uma praga. Algumas das nossas divindades estão sendo postas à prova, estão sendo chacoalhadas dos seus pedestais, né? No Egito, isso é feito de forma muito contundente, até que eles saem desse país. O Egito era uma terra de muita água naquela região, de um rio perene. Vocês sabem que o rio nem sempre é perene, ele pode ser um rio sazonal, mas o Nilo é um rio perene que banhava ali o Egito, tanto que José faz do Egito um celeiro do mundo. Todo mundo vai para o Egito na época da seca buscar comida, por conta do Nilo, por conta da água, a fartura de água e, claro, o bom planejamento de José. Agora que eles vão sair do Egito, isso se torna uma questão séria. Porque logo acima do Egito, deixa eu botar no Google Maps para a gente olhar, até os dias de hoje, logo acima do Egito, é um deserto profundo. Vocês vão ver meus stickzinhos. Então, você vê como o delta do Nilo aqui, essa parte aqui, é absurdamente verde, né? É muito diferente. E aqui eles vão para o deserto do Sinai, que é toda essa região aqui, que é completamente deserto. É um lugar inóspito até hoje, não tem quem more aqui. A não ser pelo turismo, não há nenhuma outra atividade que importe nessa região. Então, não tem vida. Então, eles saem dessa abundância, dessa loucura de vida, para esse lugar inóspito. Aqui no Sinai, eles passam um pouco mais de um ano morando aqui, em algum lugar. Ninguém sabe exatamente onde é o Monte Sinai, um monte que aparece na Bíblia. Ninguém sabe onde fica. Tem muitas hipóteses e tal, mas ninguém sabe onde é. Então, eles ficam nesse deserto, morando nesse deserto, e muito rapidamente, as questões fisiológicas, né, mais simples, básicas da necessidade humana vão aparecer. Então, a gente vai ver no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia ali, no capítulo 15, eles acabaram de cruzar o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho e passaram para o deserto. Agora, a gente tem no capítulo 15 o Cântico de Moisés, que é de celebração, de vitória, tal, Deus venceu. Depois a gente tem o Cântico de Miriam. Depois eles passam ali por um lugar onde as águas eram amargas devia ter algum sal, alguma coisa que deixava difícil de beber, impotável, como é que fala? Não potável, né? Não potável. Impotável, não. Ali eles já experimentam um milagre, porque Moisés toca na água, ele joga um pedaço de madeira na água, Deus ordena para ele, e aquela água se torna potável. Mais adiante, Deus manda maná, que era um alimento que a gente não sabe também o que é, mas que caía como se fosse orvalho, aparecia no chão assim, as pessoas podiam recolher.
e tinha gosto de... Eles diziam que parecia gosto de bolo de mel. É um fenômeno muito interessante também, muito misterioso que aconteceu. Depois eles partem mais um pouco e chegam num lugar onde não havia água. E é nesse episódio que eu quero falar com vocês hoje, que é Êxodo 17. Êxodo 17 e não está aparecendo nada, né? Está aparecendo? Tava assim. Tá sim. Beleza. Então, Êxodo 17. A Adri acabou de chegar. Então, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então, o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? E a gente já vai fazer uma parada aqui, porque eu preciso destacar para vocês que quando é dito que o povo discutiu com Moisés, não é um bate-boca, simplesmente. A palavra que é usada aqui, ela descreve uma acusação quase que judicial. A gente está começando assim uma crise séria. E eu acho importante, assim, eu lembrei que a gente vai entrar numa crise hídrica, né? Hoje saiu no jornal que 5 estados já confirmaram crise hídrica. Porque, é claro, a gente derruba a Amazônia, não vai ter chuva mesmo, né? Então, a gente quase que não conhece o que é essa falta de água. Não sei quem de vocês já foi para algum deserto. Eu já fui para o Atacama. No Atacama era impressionante mesmo a sensação de não ter água em lugar nenhum. É muito louco. Oi, Adri, bem-vinda, que bom ver você. Oi, obrigada. Chegou a também. tempo, que a gente acabou de entrar no texto. Ai, que bom. Então, é Êxodo Desculpa o 17, atraso. imagina. Então, ali não tinha água, a crise começa a se instalar, o povo começa a acusar Moisés, e Moisés começa a sinalizar para o povo quem está por trás da liderança. Moisés é um intermediário, né? Então, ele está falando assim, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor. Porque da outra vez, no capítulo 16 ou 15, quando as águas amargas se tornam potáveis, Moisés já chama atenção, assim, Moisés já sinaliza como Deus está cuidando. Aqui, ele está falando, escuta, por que vocês estão tratando Deus dessa forma? A gente começa a ver que a maneira como eles estão discutindo não é uma maneira pacífica, nem é só bate-boca. Moisés classifica isso como tentar ao Senhor, que é chamar Deus para a briga. É isso que Moisés está falando. Olha, enquanto vocês estão me acusando, vocês, na verdade, estão chamando Deus para a briga. Estão colocando Deus no banco dos réus de um tribunal. Mas ali, o texto continua, mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Então, veja a acusação do povo. Vocês estão vendo a CPI da vacina como as acusações são sempre de que os responsáveis estão deixando o povo morrer. O Estadão fez uma conta de que se o Estado tivesse comprado as vacinas em dezembro, 95 mil mortes poderiam ter sido evitadas.
Eu não me interessa se isso é verdade ou não é, nesse momento, né, para o nosso estudo. Só estou falando assim, como a acusação da liderança, contra a liderança, é de morte, de assassinato. Então, o povo está falando para Moisés, você nos tirou do Egito para nos matar. Você está nos levando para a morte. Não só nós, como nossos filhos e os nossos rebanhos. Tudo vai se acabar. E essa murmuração aqui não é simplesmente reclamação, é uma crise. E a gente vai falar depois sobre essa palavra crise. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Então veja como a situação ia escalar muito rapidamente. Não tinha CPI naquela circunstância. Não tinha um processo burocrático, judicial, que segurasse os ânimos do povo diante do líder. A coisa aqui era muito rápida de se decidir. Eles estavam no meio do deserto, Moisés era o líder, não havia água, acabou a água. Então, a crise ia escalar muito rapidamente. Moisés já sentiu que ele seria apedrejado. Deus, então, faz uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. Ele fala assim, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão que você feriu, com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. O que está acontecendo aqui, nesse episódio específico? Deus está chamando Moisés para montar um tribunal. Porque numa sociedade tribal, a reunião dos anciãos era a corte, era o conselho, era o Supremo Tribunal Federal. Os anciãos reunidos, o que eles decidissem, o que eles apontassem, valeria para o povo todo. Isso acontece em qualquer sociedade. Deus está chamando Moisés para fazer isso diante do povo todo, ou seja, transmitindo no YouTube, transmitindo em rede nacional, para todo mundo assistir, para todo mundo ver o que vai acontecer. E leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. O bordão com que ele feriu o rio Nilo era aquele cajado que ele usava, né? Que todo pastor usava, um bordão, um pedaço de madeira, e que ele tinha sido muito importante ao longo de toda a história, porque ele era um sinal de autoridade sobrenatural. Esse bordão virou uma serpente quando precisou, tá lá, depois vocês veem no começo do Êxodo, e depois quando Moisés pegou a serpente virou o bordão de novo, então ele tinha um sinal mágico que representava o aspecto sobrenatural, esse aspecto mandorla, né? O aspecto em que um mundo cruza o outro. E aqui Deus cita um episódio muito emblemático, que foi o bordão com que Moisés feriu o rio Nilo. Uma das pragas foi quando Moisés feriu o Nilo. Ele enfiou o bordão no rio e as águas se tornaram sangue, que foi uma crise do Egito. De repente, toda a fonte de vida do Egito se tornou sangue num episódio dramático. Então, é um objeto de autoridade, é um objeto sobrenatural e é um objeto de juízo, porque nesse momento do Nilo, quando ele fere o Nilo,
O que está acontecendo é que Deus está se mostrando, condenando o Egito na sua opressão. Ele está castigando o rio, que é a veia da vida do Egito, pelo seu cativeiro dos hebreus. Então, é um objeto que concentra nele todo essa figura de autoridade política, religiosa, moral, judicial, tudo isso. Que você mandou aí, Pedrão? Perdão, para ver depois, eu estava estudando um negócio de iconografia e o símbolo da prudência Olha, é uma virgem assim, olhando para si mesma com um cajado envolto numa serpente. legal. Balança. Então, cajado com serpente vai aparecer de novo depois, lá em Números, com Moisés também, e que se torna um símbolo. Depois a gente vai passar por ele também. Então, Deus montou um tribunal, transmitido ao vivo para todo mundo assistir, composto pelos anciãos. É um pernilongo, né? Os pernilongos me perseguem. Na frente de todo mundo, com esse símbolo de autoridade que foi capaz de ferir o Nilo. Então, a expectativa está lá em cima. O que vai acontecer, né? Todo mundo chamou essa liderança de Moisés, chamou Moisés para a chincha, chamou assim para o banco dos réus. Moisés falou, olha, não é comigo o seu problema, o problema de vocês não é comigo. Quem está mandando nisso tudo, quem coordena essa movimentação, não sou eu. Então, vocês estão colocando Deus no banco dos réus. Que, inclusive, é um texto do C.S. Lewis, sensacional, que vocês podem... será que você encontra, amor? É que não vai estar ali, né? Sentado no banco dos réus? Deus no banco dos réus, tem aí? Eu procuro, vai. É um texto sensacional do C.S. Lewis, Deus no banco dos réus. Então, é isso que está acontecendo aqui. Aí Deus continua dizendo o seguinte: eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. O que Deus está dizendo aqui, gente, a gente às vezes deixa passar porque é muito louco para a gente, é muito fora do normal, a gente não entende direito. Mas o que Deus está falando é assim, Moisés, está vendo aquela rocha? Vocês vão chegar lá, monta o tribunal, junto os anciãos, você vai na frente deles, e está vendo aquela rocha? Eu estarei ali, naquela rocha. A preposição confunde a gente, né? Ele fala sobre a rocha. O que isso quer dizer? É um homenzinho em cima da rocha? Não, não tinha ninguém ali. Senão, o texto diria. Isso significa que Deus está na rocha. Deus se identificou com a rocha. E aí, que posição que ele assume aqui? Aí você, Moisés, com esse bastão que você feriu o rio Nilo, você vai bater na rocha, você vai ferir a rocha. E dela sairá água, e o povo beberá. Então, eu estarei ali. Você junta os anciãos, você vem diante de mim, e você me fere. Você bate em mim. E de mim vai sair água, e o povo vai beber. E Moisés fez isso, aí o texto continua. Obrigado, princesa, tranquilo. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, que quer dizer provocação e reclamação, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não?
Essa é a questão, no fim das contas. Então, o lugar se torna um memorial de dúvida, de questionamento, de provocação. Será que esse Deus está com a gente ou não está? Esse Deus maluco, esse Deus que não tem imagem, não tem nome, é totalmente diferente dos deuses do Egito. Os deuses do Egito tinham nome, tinham templo, tinham imagem, todo mundo sabia do que eles gostavam e do que não gostavam. Se é Iemanjá, ela gosta de perfume de espelho. Se é São Jorge, ele gosta de cavalo e de armadura. Esse Deus era um mero desconhecido, ninguém sabia o nome dele, onde é que encontrava, como é que conversa com ele, como é que agrada. E aí, no meio dessa confusão toda, ele fala assim, não, vocês vão me ferir, e de mim vai sair água para vocês beberem, vai saciar a sede de vocês. E aí eles rebatizam aquele lugar de provocação, porque tentaram o Senhor, e tentar o Senhor, como eu já havia dito, é botar o Senhor no banco dos réus. Ou contra a parede, talvez contra a parede seria a melhor expressão. Botar Deus contra a parede e dizer, será que Deus está no meio de nós ou não? Ele está com a gente ou não está? É bem tribal isso, né? Mas é também o que a gente viu 15 dias atrás de Jacó era parecido. Deus falando para Jacó, eu estou com você. E Jacó, se Deus estiver comigo, então farei isso ou aquilo. Voltamos para a estaca zero. Parece que ninguém entendeu nada ainda. A Bíblia vai sempre mostrando de forma cíclica e progressiva. Desde do Gênesis, é um fiozinho que vai desenrolando, vai se repetindo, as repetições vão reforçando o entendimento até chegar no Apocalipse, que é uma série de repetições. Tá bom? Vamos parar aqui. Eu ainda tenho coisa para falar. Mas daqui, vocês já tinham visto esse texto, já tinham percebido essa postura de Deus? O que vocês me dizem? O que ficou claro? Ou talvez uma pergunta para orientar a conversa. Onde está Cristo aqui, né? Eu não sei, assim, fiquei me perguntando agora, né, onde é que está Cristo, enfim, mas às vezes eu fico com a sensação, eu peguei, antes da gente começar aqui o grupo e tal, eu baixei um aplicativo, assim, da Bíblia e comecei a ler, né, enfim, comecei do Novo Testamento e fui olhando e tal, mas foi só o comecinho e aí eu parei com essa mudança de loucura e tal. E aí, mas eu tenho a sensação que às vezes você traz do significado de determinadas palavras ou o sentido, acho que mais o sentido de determinadas palavras, que fazem totalmente diferença para o entendimento ali do texto, sabe? É algo que eu fico pensando assim, poxa, talvez se eu estivesse lendo sozinha, eu tivesse uma outra perspectiva disso, né? De repente precisaria compartilhar ali com outra pessoa também para elucidar talvez alguns fatos, assim, sabe? Eu fico muito com essa sensação, assim. Mas isso é muito bom, né? Porque é um texto que tem camadas de sentido. Você lendo sozinha, você vai entender e eles tiveram um episódio e algo maravilhoso aconteceu, porque de uma rocha saiu água, só batendo com um cajado. Isso já é muito legal. Aí, conforme você vai entendendo o contexto e tal, o sentido vai sendo ampliado, né? E é assim a vida inteira, Aline. Eu volto a alguns textos e vou me surpreendendo sempre, graças a Deus, porque é inesgotável.
aí tem muito um contexto cultural, né? A gente não pensa num povo tribal que se organizava em clãs familiares. Você vai ver a Bíblia continuamente falando assim, então os levitas fizeram tal coisa, que eram os filhos de Levi. Então os rubenitas, que eram os filhos de Ruben. Ou seja, é tribo, é clã, né? É mais próximo de... Lembra de Coração Valente? Não sei quem assistiu Coração Valente. Que tinha as tribos na Irlanda, na Escócia, as famílias, né? Era tudo parente, mas um brigava com o outro, lutava até a morte, porque todas as lutas, todas as guerras são guerras de parente, né? Às vezes mais distante, às vezes mais próximos. Mas aqui é muito próximo, é família, né? Todos filhos de Israel, que era o Jacó, que mudou de nome. Então, lembrar que são clãs, que é gente muito bruta, com instituições muito primitivas, mas iguais às nossas. Então, você tem que pensar como é que é o sistema judiciário. O sistema judiciário é assim, você junta os anciãos, eles vão julgar, vão decidir a culpa é de quem e vão castigar na hora. Não tem muita conversa. E aí a evolução, a lei, né, que Deus vai instituindo é muito sofisticada e vai transformando esse povo num império, né? Na época de Salomão, esse povo se torna um império mais poderoso da terra naquele momento. Mas e aí, gente? A rocha, ferir a rocha, cadê Cristo, Heloísa? Não, eu só queria fazer um comentário de que é muito estranho ver o povo de Deus que não conhece a Deus. Essa é outra disciplina, né, que a gente precisa ter, de que quando a gente está lendo a Bíblia, a gente não pode pressupor que as pessoas têm a informação que a gente tem, né? Ela é progressiva, então você vai ver sempre essa surpresa das pessoas diante de Deus. Jó, Abraão, esse povo. E os povos em seguida, em diante também, é sempre uma surpresa, até o segundo templo. A Bíblia foi compilada muito mais tarde, né? Por gente que se surpreendeu, que encontrou os escritos lá e falou, nossa, olha isso, foi um grande choque, foi na época do rei Josias. Então é surpreendente sempre. Quem mais, gente? Thaís, Ô, Gui, oi. Guilherme, eu lembrei da questão de Cristo quando ele foi ferido pela lança na cruz. Boa. Ele foi ferido. Então, parece que Deus tem essa coisa de se oferecer, né, em sacrifício. Sei lá, eu lembrei dessa figura de Jesus ferido pelas nossas transgressões. Excelente. Foi no nosso último encontro, né, que eu trouxe aquele ícone da videira saindo do lado de Jesus, né? Ali o sangue, né? O sangue que virava o cálice, mas também a água, que sinaliza muita coisa. A água é um fio condutor que a gente vai falar já já. Mais alguém quer comentar? Se não, eu quero trazer algumas... ainda vai ter mais chance de comentar. Eu queria trazer algumas palavras para a gente tentar mergulhar um pouquinho na etimologia de Cristo, dessa palavra Cristo, né? Desse título. Normalmente, Cristo é traduzido por ungido.
ungido quer dizer que derramou óleo, né? Os reis na antiguidade. Opa! Angenor chegando aí, Adri. Normalmente, quer falar, Adri? Apresentar? Acho que não. Quero. Ele entrou ou não entrou? Conseguiu Ele está entrar? entrando, mas não conectou o áudio ainda. Essa coisa do áudio. É a primeira vez que ele está fazendo isso, eu acho. É teu irmão? É o meu irmão, aquele que nós muito oramos no ano passado, quando teve Covid. Que legal. Da Bahia? Exatamente. Ó, tá conseguindo. Querido. Desculpem, gente. Imagina. A unção, você sabe que até hoje na coroação dos reis da Inglaterra tem a unção, né? Quando você assiste lá a coroação da Elizabeth, ela foi ungida. É muito bonito isso. E até hoje, assim, o próximo rei que entrar vai ser ungido também. E isso remonta aos tempos lá primitivos em que um rei era consagrado, ele era derramado óleo sobre ele. Então, normalmente Cristo tem sido associado a ungido, tá? Mas essa palavra no grego, ela tem origens muito interessantes, porque da mesma palavra que se origina Cristo, se origina também crise, crime, critério, e todas essas palavras são só transliteradas. A gente deu outros sentidos para elas, mas elas são traduzidas para o português como julgamento, juízo, juiz, corte. É curioso, né? Por exemplo, deixa eu pegar uma aqui para vocês olharem. Estou com um léxico aqui aberto. Espera aí. Vai aparecer em inglês e grego, mas aí vocês tenham paciência que vocês conseguem entender um pouquinho. Crises. Essa palavra é usada na Bíblia, em Mateus, várias vezes, em Marcos, em Lucas, sempre traduzida por corte, julgamento, justiça. Então, é crises. A palavra crispus, não. Crino é um verbo que é julgar, decidir, ou processar. Levar alguém a julgamento. É crino. Então, dessas palavras vem juiz, julgamento, corte, também crime, criminoso, critério crítico, tudo isso vem de uma situação de caos que exige um discernimento, que exige separar o que é o que, identificar onde está a fonte do direito e do culpado. O direito é a procura do justo, a pesquisa do justo. A gente, no direito, é buscar quem que é o justo e que direito dele precisa ser preservado. Então, dessas mesmas palavras, vem a palavra Cristo, que é o ungido. Nesse caso, ele é distinguido, existe um critério e ele é separado de qualquer outro.
Tem uns bonitinhos ali, né? São sobrinhos da Adri? É, na verdade, é neto do meu irmão. Ah, sobrinho neto. É, querido. Então, esse Cristo, ele vai ser distinguido de todo mundo. Está dentro da esfera da linguagem da crise e da resolução da crise. Nesse caso aqui, da rocha de Horebe, a gente tem esse... Cristo está nesse condenado, né? Cristo está no culpado ali, que é a rocha. Deus aceita receber essa punição, essa condenação, e transforma isso em água de beber, de saciar a sede, de manter a vida. Tudo isso por conta dessa suspeição. Será que ele está com a gente ou não está? Essa suspeição, ela tem origem onde? Lá no jardim. Desde que a serpente falou, escuta, esse cara aí está escondendo alguma coisa. Ele não está deixando vocês chegarem aonde vocês podem chegar. Ele não é digno de confiança. Então, tem essa narrativa de desconfiança de Deus, e Deus fazendo um esforço enorme, sempre, para se mostrar quem é. Para mostrar que ele está disposto a sofrer os golpes que for, está disposto a sentar no banco dos réus, sofrer o escrutínio da nossa inquietação, porque ele é quem ele quer se mostrar quem ele é. E, claro, o episódio onde a gente vai ver o melhor paralelo disso é quando Cristo é perfurado mesmo, dali sai água e sangue. E água e sangue se torna o paradigma de testemunho. Assim, Jesus vai falar que água e sangue dão testemunho dele. Dão testemunho de quê? De quem ele é. De a que ponto ele pode chegar para mostrar que ele nos ama, que ele é digno de confiança, que ele está conosco, apesar da nossa desconfiança, apesar da nossa religião, da nossa idolatria, de toda a burocracia que a gente inventa. Ele tá conosco. Água e sangue dão testemunho disso. O que vocês me dizem? Eu fico pensando que me parece que isso é desde sempre e será para sempre, talvez, né? Porque uma das minhas orações é essa, assim, tá? Quando Jesus voltar, né? Como vai ser, né? Será que em algum momento a gente vai duvidar que aquela pessoa, aquela que está ali na nossa frente é Jesus? Não é? Porque durante todo o tempo do mundo foi assim, né? Deus mostrando, falando, né? Se revelando, né? E as pessoas duvidando, não é? E eu fico pensando quanto mesmo nós, né, sendo cristãos, eu acredito que não, e a minha oração é para isso, né? Para que não aconteça isso. Mas como é que a gente vai saber, né? Nesse mundo tão louco que a gente vive, né, e de tantas incredulidades e de tantas pessoas se passando por outras, enfim, né? Eu acho que a gente tem assim uma característica, né, de dúvida num primeiro momento natural, né? Quase que natural para as coisas, né? E eu penso sobre isso assim quando eu leio isso, nossa, isso é que nem a Eloir falou, né? Como pode, né, um povo cristão e que não está reconhecendo Deus ali, né? Mas eu acho que isso é sempre, né? Sempre, desde o início dos tempos e até quando, né? Será assim?
É o que eu pensei sobre o que eu peguei do texto, assim. Obrigado, Adri. Lembrando que a gente vive num deserto, né? Existencial, sob a marca da escassez, da falta. Esse discurso da serpente é muito louco, né? Eu vou retomar rapidinho, porque Deus põe o ser humano no jardim, abençoa, diz que é tudo muito bom, e fala para eles, comam livremente de todas as coisas, exceto daquela ali. Aí a serpente chega e fala, o que foi que ele disse? Não pode comer nada? Então, a narrativa da serpente, ela joga a imaginação para a escassez. Nossa, não pode comer nada? E aí a mulher responde, não, pode, só não daquela ali, porque... Mas até você negociar, até você responder a serpente, ela já te ganhou. Porque você já está trabalhando com os parâmetros dela. Então, essa suspeição vai sempre voltar da escassez, de que esse deserto aqui, onde a gente vive, é cada um por si e Deus por todos, mas se Deus está por todos, não está comigo, eu preciso me resolver, eu preciso lutar, e você entra nesse modo alucinado, né? Eu achei aqui o trecho do C.S. Lewis que eu queria comentar com vocês. Ele diz o seguinte: o homem antigo se aproximava de Deus ou dos deuses como uma pessoa acusada se aproximava do juiz. Para o homem moderno, os papéis são invertidos. Ele é o juiz. Deus é quem está no banco dos réus. E o homem moderno é um juiz até generoso. Se Deus tiver uma defesa razoável para ser o Deus que permite a guerra, a pobreza, a doença, ele está pronto para ouvir seus motivos. O julgamento pode até resultar em sua absolvição, mas o que importa é que o homem é quem se encontra na cadeira do juiz e Deus no banco dos réus. É bacana, assim, né? Que o C.S. Lewis brinca, olha, o homem é generoso. Se Deus der uma explicação boa, o homem pode até perdoar, pode até inocentá-lo, mas Deus tem que dar uma explicação boa. Por que de tanta guerra, tanta pobreza, tanta doença? Qual que é a explicação? E até hoje, né? Boa parte da inquietação de por que coronavírus? Qual que é a explicação? Aline e Pedro abriram aí? Eu levantei a mãozinha aqui. Então, eu escutei agora, né? Você leu esse trecho e fez um pouco mais de sentido essas traduções de critério, crise. Não sei, né? Na minha cabeça que eu fiz essa associação de que, né, algo que a gente julga ali, que a gente testa o tempo inteiro. Você tá comigo mesmo nessa seca aqui, não tem água em lugar nenhum? Deixa eu ver se você tá comigo mesmo, né? Tá, ok, eu vou estar com você, mas se você me der algo em troca, né? Que a gente tava vendo na quinzena passada, assim. Não sei, eu fiz essa associação, assim, sabe? Desse julgamento com essa tradução. Então, a gente quer motivos, razões, né? A gente usa a razão como ferramenta. Eloir, Marcelo? Eu acho interessante que, como parece que Deus legitima a dúvida do povo, o questionamento, a inquisição do povo. Parece que Deus fala assim, tá bom, então eu vou provar por A mais B. Parece que Deus respeita esse processo, né, em tantos momentos, com uma paciência, porque ele podia simplesmente resolver tudo, né? Mas aí ele tem aquela paciência de fazer todo um processo, e parece que é sempre assim, desde o Éden até o Apocalipse, é isso mesmo? Sem dúvida.
Deixa eu pegar uma tradução melhorzinha. Melhor. Em Romanos, Paulo fala isso de forma, em forma de pergunta, e aí às vezes não fica muito claro. Romanos 2, Paulo fala o seguinte, será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Então, a estratégia de Deus é bondade, tolerância e paciência. Essa é a estratégia dele para arrependimento, porque aí é que está o negócio. O alvo de Deus é muito ousado, né? Como é que ele vai consertar o mundo? Não é pela força, não é pela coagindo ninguém, é pelo constrangimento do amor. Ele ama de forma tão constrangedora, se entrega, se oferece, em tudo, né? Aqui na pedra ficou destacado, ficou crístico, ficou revelado. Mas Paulo fala que tudo é Cristo. O Cristo é tudo. Então, todo dia, o sol se entrega para a terra, nos aquecendo, nos dando energia e nutrindo as plantas de energia. Todo dia, o oxigênio se dá para o meu organismo para ser absorvido e consumido, queimado. Todo dia as plantas se dão, todo dia os animais se dão. Claro que isso não é bonitinho, isso é violento, né? Porque as coisas saíram do rumo. Inclusive, qualquer dia a gente fala de dieta. A dieta ao longo da Bíblia, isso é muito importante. Quando é que Deus institui que a gente pode comer carne? Tem um momento específico. Mas, então, Deus está sempre se dando. É de Deus se dar, ele é generoso. E ele vai nos constrangendo para o arrependimento. Esse arrependimento seria a gente baixar as nossas armas, os nossos mecanismos de defesa e nos deixarmos ser amados. Isso é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. Você se deixar ser amado. O meu mentor, o Osmar, ele diz o seguinte, que sempre que alguém fala para a gente eu te amo, a gente está pronto para responder eu também. Porque a gente quer manter a reciprocidade rolando. Quando, na verdade, com Deus, o que a gente precisava fazer é, a hora que Deus fala, filho, eu te amo, a gente deveria falar, então me ama. Pode me amar. Eu deixo. Deixar-se ser amado por Deus é uma das coisas mais transformadoras. Porque o amor dele vai nos transformando, o amor dele vai me desarmando e eu começo a viver. Antes disso, eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo, estou na luta do agreste, do sertão, do deserto, do cada um por si. Agora, o amor de Deus vai me amolecendo, eu vou falando, puxa, eu acho que eu posso ceder, eu acho que eu posso perdoar, eu acho que eu posso abrir mão aqui, deixar o outro ganhar ali. Aí eu vou experimentando uma outra dinâmica. Que é a água na terra seca, né? Então, essa figura de um rio que passa na terra seca, ela vai aparecer muitas vezes. Em Ezequiel, fala de um rio que brota do trono de Deus e rega a terra toda. E Oi? você, por acaso, vai citar Apocalipse 12? Não estou planejando, mas podemos
Não, é porque eu essa semana li uma citação disso num livro que eu estou lendo, e agora você ainda falou do rio absorvido pela terra seca, É, e eu estava pensando o que você estava falando a partir disso, que as coisas começaram a encaixar aqui. Nesse Apocalipse 12, no versículo 15, 16, diz assim: Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Então a mulher recebeu a água ali, mas ela foi arrebatada. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. é. Então, eu fiquei pensando nisso, você falou da escassez, parece que existe um equilíbrio aí. Viver na escassez, ou, por exemplo, a pessoa que apenas reprime o desejo, é uma coisa muito terrível. Reprimir a fome, reprimir a sede, ficar nessa escassez. De outra forma, é uma coisa que eu tenho pensado, me fez pensar bastante agora o que você trouxe. Se você viver no vício, se você viver numa abundância absoluta, você já não distingue as coisas. Você é como essa mulher que a serpente abre a boca, lança o rio e ela é arrebatada. Ela toma um rio na cara dela, assim. Não sei se é esse o sentido. Pedro, aí, especificamente, é o seguinte, aí é uma relação da mulher com o dragão, né? O dragão é o adversário. E, inclusive, o texto fala que é aquela velha serpente lá do jardim. Aquela serpente evoluiu, virou um dragão tenebroso. Ao longo do Apocalipse, o dragão, a besta e o falso profeta, ou anticristo, eles vão trabalhar de forma a parodiar as coisas boas que Deus criou. O mal sempre se apresenta como paródia do bem. Então, a gente vai ver vários momentos, inclusive é uma trinca, né? O dragão, a besta e o falso profeta. É uma trindade satânica. Então, o mal vai sempre se apresentar como uma paródia. Nesse caso aqui, como se ela tivesse domínio das águas. E ela joga a água. É a água que você quer? A mulher representa tanto o povo de Israel quanto a igreja. Quanto Maria também, né? Maria também tem esse episódio de Herodes tentando acabar com Jesus, e Maria foge para o deserto, para o Egito, né? Onde ela é socorrida até essa ameaça desaparecer. Então, essa mulher encapsula tudo isso. É o povo de Deus, é a igreja. A igreja é sempre tentada a abraçar uma paródia do bem. Então, é água que você quer? Toma água. No caso da igreja brasileira, é assim, é poder que você quer? Você acha que tendo poder você vai trazer o reino de Deus para o Brasil. O Brasil vai ser de Deus se você tiver poder. Então, toma poder. E taca-lhe poder. E isso vai afogá-la, vai destruí-la. Aí, para misericórdia de socorrer essa mulher, a terra absorve isso e faz equilibra o jogo, né? Uhum. Então, é nesse sentido aí. Mas a água vai aparecer lá no finzinho, Apocalipse 22. 22 é o anjo mostrando o rio da água da vida. Entendi. Finalzinho. Mas a coisa da escassez, você está coberto de razão. Isso aparece ao longo da história de Israel também. Por exemplo, Israel é chamada de uma videira que dá uvas azedas. E quem mexe com uva sabe que a uva, para ficar doce, ela precisa de estresse hídrico. Precisa faltar água para a videira dar uva doce. Se a videira tem água à vontade, ela dá uva azeda. É muito curioso essa dinâmica nossa, né?
E esse equilíbrio fica muito claro também, Pedro, em Provérbios 30. Provérbios 30, depois você lê aí, que é uma oração de um rei, dizendo assim, 2 coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, porque na riqueza eu vou te esquecer, na pobreza eu vou te difamar, porque vou tomar uma atitude irracional. Mas a água, ela representa para a gente criação. Ela aparece para a gente no Gênesis como o ambiente onde a vida nasce. O Gênesis descreve a criação da terra, dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito... Deixa eu ler como é que está aqui. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Isso não quer dizer, não explica. O verbo aqui é o mesmo de uma galinha sobre os ovos. Que o Espírito de Deus estava ali cultivando as águas ou se aninhando sobre as águas, sabe? Então, existe essa dinâmica do Espírito com as águas. É o ambiente da vida. Inclusive, os evolucionistas vão dizer que a ameba ou a vida, ou o que quer que seja, nasceu num ambiente de água, né? Foi da água que nasceu a vida. A Bíblia dizia isso dessa forma poética. Um outro episódio emblemático de água é o batismo de Jesus. Trouxe um ícone para a gente contemplar. Maravilhoso. Aqui é o batismo de Jesus. O batismo também tem essa simbologia de nascimento, de vida. No caso do povo de Israel, a Bíblia diz que o batismo do povo foi a travessia do mar. Porque ali eles entram no mar, atravessam, e logo em seguida vem o exército de Faraó e morre engolido pelas águas. Então, ali é uma libertação, é o fim do cativeiro, é um renascimento, né? O batismo tem essa figura de renascimento. E quando Cristo se batiza, que não precisava ter se batizado, porque não tinha pecado, porque ele está sinalizando essa nova travessia do mar, esse novo nascimento e essa nova criação. É como se Deus estivesse começando a humanidade de novo a partir de Cristo. Cristo inicia uma nova humanidade. Paulo vai trazer essa ilustração muitas vezes. Até esse ponto em que a água jorra de forma abundante no Apocalipse 22. O Apocalipse 22 descreve a Nova Jerusalém, que é a civilização organizada por Deus, construída por Deus. Não é construída pela gente. Todas as nossas civilizações vão ruir, vão colapsar. O Apocalipse chama isso da queda da Babilônia. A queda da Babilônia é o paradigma de civilização, o melhor da civilização, e Apocalipse vai descrever ela como uma grande prostituta que corrompe a tudo e a todos e trafica tudo, comercializa tudo até almas humanas, até as almas ela comercializa, bota preço, cobra e vende.
almas. Então, essa civilização colapsa, cai, e uma nova civilização é instituída de cima para baixo, não mais de baixo para cima. Não tem ninguém construindo um arranha-céu. É Deus que está vindo do céu para baixo, que é a Nova Jerusalém. Ela desce. Esse é o sinal de que ela desce. E aí, o Apocalipse 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Esse é um outro elemento que a gente também poderia trazer, que é a questão da cura. Mas isso fica para outro dia. Acho que por hoje tem bastante coisa. E aí, Ana, você está muito quietinha. É que hoje eu tive problemas de conexão, demorei para entrar, demorei sair, demorei para voltar, então hoje eu estou mais contemplativa. Tá bom. Semana que vem eu volto. Tá bem. É Não, ruim, né? Sim, no outro encontro. É ruim você não ter tempo de se situar, né? Sei bem como é. Tá bem. Mais alguém quer falar? O que ficou claro para você hoje à noite? Tá mais próximo, assim, essa ideia do que é o Cristo? Que é um título que a gente associa muito com Jesus, porque ele encarnou o Cristo de forma perfeita, mas à medida que todos nós somos chamados para vivermos em Cristo e Cristo em nós, nós todos somos chamados a encarnarmos o Cristo. E aí que a coisa começa a ficar legal e desafiadora, né? O que eu faço com isso? Gui, uma outra coisa que me chamou a atenção, essa ideia do Cristo ser também a ideia de crise. E eu fiquei pensando que parece que, assim, nessa situação, é uma situação ali de crise, eles acusam, põem no banco no banco dos réus, e é nessa condição que ele aparece na pedra para tomar o bordão e a água. Então precisa dessa crise. Outra coisa é que eu não tenho notícia de outra pessoa que seja três, mas Deus é três. Então parece também uma espécie de crise em algum sentido na divisão, assim, sabe? Crise enquanto divisão. Existem três e precisa de uma situação talvez, de falta para a coisa acontecer. Precisa, talvez, a situação do outro, por exemplo. Tinha um povo passando no deserto, então eles precisavam da água, e ali Cristo pôde aparecer, porque eles tinham um vazio, eles tinham um deserto, eles tinham um lugar para receber aquela água. Da mesma forma, Deus precisa se dividir para poder ter o Filho e o Espírito Santo, para poder ter o outro e o amor para o outro. É. Eu pensei nisso, nessa ideia de Cristo, não sei se realmente elas se ligam nesse sentido, mas Bom, eles precisavam, em alguma medida, dessa crise também para verem, porque talvez antes dela, digamos, na abundância, eles não iam perceber. Então, na crise, eles puderam receber o Cristo. Eles criaram um espaço aberto, assim, precisamos de alguém. Agora o Cristo está sendo convidado. Antes ele estava esperando alguma ocasião, assim, se alguém reparasse nele, mas não, agora ele está sendo convidado. excelente, Pedro. Alguém abriu o mic aí? Eloí? Eu, Gui,
embora o enfoque seja sobre a água, eu também me lembrei de Jesus enquanto pedra de escândalo, né? Rocha, o sentido dele como essa figura aí da pedra, né? Para mim foi bastante provocativa essa questão da rocha. Inclusive, quando ele fala que ele se tornou a pedra de a rocha que os construtores rejeitaram, essa vez se tornar a pedra de esquina, num contexto de dramático, né? Que é o final daquela parábola dos vinhateiros maus. Depois você pesquisa e lê essa parábola aí e vê o que você entende dela. Mas, para comentar a questão que o Pedro levantou, de fato, o amor precisa de alguém para amar, né? O amor deseja alguém para se entregar. E Deus tem muitos teólogos que trabalham com essa ideia de que Deus queria alguém a quem amar. O amor é expansivo, o amor quer crescer, e que a criação surge dessa necessidade, não necessidade que nem a nossa, né? Mas desse desejo de Deus de ter a quem amar. Agora, a crise também, ela não precisa muito bem ser instalada. A Bíblia descreve para a gente um mundo que a gente às vezes não enxerga, de crise contínua. E que a gente organizou de forma a controlar a crise com os nossos mecanismos. Por exemplo, quando a gente ouve o Ailton Krenak falando sobre guerra, e ele falando, olha, a guerra nunca acabou. A gente sempre teve guerra, a gente continua em guerra. No Brasil, sempre teve guerra e o meu povo está em guerra até hoje. É muito interessante. A crise está instalada, não tem... o que a gente pode fazer, o que acontece é que o deserto amplifica, né? Essa situação de escassez profunda traz à flor da pele uma crise que já estava instalada. Então, a Bíblia descreve para a gente que desde que a gente saiu do jardim e até que a gente retorne, estamos em crise, uma crise profunda, para a qual Cristo é a reconciliação perfeita. Enquanto a gente não olha para Cristo como reconciliação perfeita, a gente produz bodes expiatórios. A gente sacrifica o culpado da vez. Porque, imagine, se o povo não tem Moisés ali para fazer a intermediação e para ouvir Deus, ele já arranjava os seus culpados, já fazia um massacre, já a barbárie se instalava muito rapidamente. Então, Cristo é essa reconciliação perfeita que evita o nosso processo sacrificial de bodes expiatórios. Sem Cristo, aí a crise precisa ser resolvida de outras formas. Aí a gente tem STF, CPI, tem outras coisas para botar ordem no barraco e que não põe, né? A crise é mais profunda. Então, a crise está aí o tempo todo. Por isso que a gente também foge da contemplação, né? Porque estar quieto, sozinho, no meu lugar, em contato com os meus sentimentos, expõe a crise para mim mesmo, coisa que eu não quero ver. Não quero enxergar, quero assistir Netflix, porque não quero entrar em contato aqui com o meu mundo interior. Então, mas as crises são... Deus nos leva, né? Por isso que assim, Pedro, quando Jesus, depois que ele é batizado, ele passa pelas águas, né? Ele meio que refaz a jornada de Israel.
Jesus é o Israel perfeito. Se Israel desse certo, Israel seria como Cristo. Então, assim que Jesus sai do batismo, a Bíblia diz que o Espírito o leva para o deserto, onde ele vai passar 40 dias em jejum. Então, Cristo vai experimentar isso também como o novo Israel, como essa nova humanidade, saída da água, vai para a escassez, e depois de 40 dias, quando ele tem fome, vem a serpente tentar. Será que você é filho mesmo? O diabo pergunta, faz 3 perguntas assim. Se você, não é nem pergunta. Se você é filho, transforma essas pedras em pão. É de novo a suspeição assim. Será que você é filho mesmo? Se você fosse filho, Deus não ia te deixar nessa fome que você está, nessa carestia toda. Então você não deve ser filho. Deus está fazendo alguma coisa, ele não é digno de confiança, ele não está contigo. Então é a mesma coisa. A novela é a mesma sempre, né? Então, mas quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus. Então Deus nos leva para o deserto. O deserto é um lugar, como é que é? Deuteronômio 8. Isso? É? Deuteronômio o quê? Deuteronômio Thaís sabe 8, de 2. cor. Quer falar, amor, de cor? Ah, porque eu não sei certinho. Coloquei vocês no deserto, humilhei o coração de vocês e humilhei vocês para saber o que eu no coração. Deuteronômio 8:2. E a gente começou o encontro com... Eu tava com isso na cabeça. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Então, o deserto é um lugar de fazer aparecer o que está no coração. Aí a gente discerne. Aí a gente critica. Usa os nossos critérios e discerne. E fala, aqui tá a luz, aqui é o caminho. E aqui não. O Gui, você falou isso, eu lembrei de uma frase do Jung, bem famosa até, né? Que não sei se é exatamente assim, mas eu gravei assim. Porque ele fala, se o destino lhe for benevolente, ele lhe colocará no encruzilhada, né? E eu acho que é justamente assim, né, nesses momentos que a gente está mais, talvez em escassez, que a gente consegue discernir, né? Ter esse contato também, enfim, isso de várias maneiras diferentes, em várias instâncias diferentes, assim, né? Boa, legal. Aí a gente pode sair daqui com a seguinte pergunta. Se Cristo é o resultado desse discernimento, se Cristo é o resultado dessa crise que eu atravesso e saio do outro lado e enxergo a presença de Deus, né? O que não é Cristo, ou o que seria o não Cristo? Nossa, calma, faz de novo. O Cristo que eu trabalhei com vocês hoje é essa ideia de crime, critério, uma crise que leva a um julgamento, a discernir quem é quem e a revelar o caráter de Deus. Isso é Cristo. O Cristo que eu trabalhei hoje. Cristo tem milhões de faces, todas as faces. Se isso é Cristo, o que não é Cristo, o que é o não Cristo? Entendeu? Não, entendi, só queria que você repetisse para o processo. Aí deu para entender também? Isso não é para responder, é para levar. Tá bom? Então encerramos por hoje. Obrigado pela presença de vocês.